Você sabe o que significa mediação e conciliação? Pois bem, a mediação e conciliação, elas são medidas alternativas de resolução de conflitos. Por meio delas, pessoas físicas, organizações, pessoas jurídicas, elas podem estar resolvendo seus problemas sem que necessariamente precise levá-los às vias judiciais. Mas qual que é a vantagem de você fazer uso da mediação e conciliação? A vantagem é a rapidez, a eficiência e a redução dos custos. Observa-se aqui que são custos de duas naturezas, tanto custos emocionais quanto custos financeiros. Mas qual que é a diferença entre o mediador e o conciliador? O mediador, ele manifesta-se de modo a facilitar com que as partes dialoguem e cheguem a um determinado fim. E aqui, preferencialmente, ele deve atuar nos casos em que exista um vínculo entre os envolvidos. Já o conciliador, ele atua de forma mais ativa, ou seja, ele já pode sugerir alternativas para que as partes cheguem a um fim específico. Diferentemente do mediador, aqui este atua de maneira que não haja, ou preferencialmente que não haja, um vínculo entre as partes envolvidas. Recapitulando, o mediador ele atua nos casos em que exista um vínculo entre as partes. Já o conciliador ele atua nos casos em que não exista um vínculo entre as partes envolvidas. Ok? Com a palavra, as minhas amigas Vanessa e Ana Beatriz. Então, para que um advogado ou um mediador judicial tenha um comportamento mais ético, saibam agir de forma mais ética nos processos, é necessária a observância de alguns princípios fundamentais. Eu separei aqui 6 que são assim os principais, né, os mais comuns para a gente falar um pouquinho. O primeiro é o da competência, que é justamente a capacitação, né, a qualificação que esse profissional tem para estar atuando ali. O segundo é o da confidencialidade, que é o dever de manter sigilo sobre toda e qualquer informação daquele processo. O terceiro é o da imparcialidade, que é tratar as partes de maneira igualitária, né? É dar a elas o mesmo tratamento. O quarto é o da decisão informada, que é um dever também do profissional de manter as partes, né? Manter todos os envolvidos informados sobre o contexto fático, sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, para que eles decidam, né, sabendo de todas as informações necessárias. O quinto é o respeito à ordem pública e às leis vigentes, né, que é o dever de zelar para que o acordo que está sendo feito ali, né, ou para que qualquer ato que esteja sendo realizado, ele esteja de acordo com as leis, né, ele seja juridicamente legal. E o sexto, são 2 em 1 na verdade, porque eles trazem a mesma ideia, que é o da validação e do empoderamento, que é o profissional tentar fazer com que as partes reflitam, né, e tenham um olhar mais respeitoso, mais humanitário com elas e com a parte contrária, né, para fazer com que elas consigam decidir de forma mais autônoma e consigam chegar na melhor solução possível para aquele conflito. Dando continuidade, nós temos que a mediação e a conciliação são preocupações do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, que em seu artigo 2º prevê que o advogado é indispensável para a administração da justiça. Além disso, ele é considerado um defensor do Estado Democrático de Direito. Por isso, ele deve estimular a conciliação entre as partes e prevenir, evitar que seja instaurado um processo judicial. Para além disso, é necessário uma mudança na postura do advogado, ou seja, é necessário que ele, como o primeiro juiz da causa, informe aos seus clientes qual a melhor via para a resolução dos seus conflitos, que nem sempre é a via judicial. Vale salientar que as técnicas para a resolução de conflitos, como é o caso da mediação, representam um avanço judicial, ao passo que é uma forma de incentivar que as partes resolvam seus litígios previamente, através de um acordo, por exemplo. Desse modo, evita-se a instauração de um processo judicial ou que até mesmo ele se inicie. Podemos definir então esse acordo através de uma composição pacífica, intermediada por um terceiro imparcial.
Dessa forma, podemos concluir que a mediação e a conciliação estão bem respaldadas no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, e que os advogados eles devem ver os mecanismos extrajudiciais para a solução de conflitos como uma oportunidade de mercado. E para isso é necessário compreender, se capacitar e também verificar a importância desse profissional para a efetividade jurídica. E aí, vocês gostaram? Curtiram nossas dicas? Viram como o advogado é muito importante na mediação e na conciliação? Por isso, se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e sempre fiquem por dentro de mais novidades por aqui. Tchau, tchau!